permitam que eu fale assim dos nossos bombeiros, porque vocês são muito mais, têm muito mais anos de bombeiros que eu tenho, e situações que por aqui passaram e que tanto fizeram nesta casa. Eu vou citar os nomes, mas está rápido, desde o Comandante Caldeira, o Presidente António Pinto, o Sr. António Moraes, que também fez parte da direção, o chefe Henrique, o António Alberto. Isso permite, eu tenho que fazer aqui, mas isso permite também as minhas palavras. Eu não tive prazer de trabalhar com o Sr. Caldeira, o Comandante, o Sr. António Pinto, da direção, e o Sr. Moraes, mas quando eu para aqui vim, é o chefe Henrique, ao António Alberto, depois também citarei a nossa relação que tivemos com os bombeiros. Foi dar aqui uma palavra de agradecimento, e nele presto homenagem a todos os cristãos, foi quem me deu, quem me ensinou os primeiros passos. Eu quando cheguei aqui era um Benjamin, não sabia nada. Eu não sabia se era uma vida, não sabia o que era. Que era o carro de fogo, que era ser como bombeiro, que era uma central, tudo isto que é o meu querido amigo de tal longa data também, que é o Sr. Comandante Carlos Soares. Eu nunca tive a oportunidade de prestar este agradecimento, porque quando vim para aqui com o Benjamin, foi ele que me deu, olha, faça assim, faça assado, eu devagarinho lá fui aprendendo, e portanto, para não estar aqui a demorar mais, obrigado, Carlos Soares, porque o Ministério foi o primeiro comandante que eu aqui tive e que me acompanhou sempre, quer ele, tivemos sempre uma relação muito cordial, como sempre tivemos e continuamos. Portanto, isto foi eu também tenho que dizer, isto também foi um gosto da direção fazer esta tarde, nesta tarde, uma pequena tertúlia, porque nós chamamos o bate-papo de pessoas que tanto sabem de bombeiros, mas também se deve sempre ao nosso reitor, como eu digo sempre ao nosso querido Roberto Mata, porque ele gosta muito destas coisas. E nós também fizemos a vontade, e traz que estamos a vontade, eu acho muito bem, porque é sempre bom trazer quem já aqui andou, sentar-se e falarmos um bocadinho. Também uma palavra neste momento, ao novo comandante, o comandante em suplência, ao engenheiro Brandes, que fez a questão que ele estava ocupado, mas fez a questão de também estar aqui agora a dizer qualquer coisa, se não for agora, não sabia explicar. E também uma palavra amigo ao João, que chega, gosta muito dos bombeiros, e que estuda muito bombeiros, tudo. E aos tantos bombeiros, aos cheflares, ao bombeiro do Artemanta, aos motos de desculpa lá, mas é assim que nós os tratamos, e eu penso que está toda a gente apresentada. Mais uma vez, muito obrigado. É um ponto importante das nossas explorações, podem crer, é um ponto importante. É tão importante que ontem saímos toda a nossa caravana, desculpem o termo, toda a nossa frota de cabos quer de fogo, quer os brancos, quer os amarelos. E para vos dizer que podem conversar à vontade, exprimam as vossas ideias, ensinem-nos mais alguma coisa. Eu sei que hoje é o dia de futebol, num jogo importante, eu também fui uma das palavras do Toninho Pinto, desculpa assim que ainda era sempre assim que eu tratava, às 7h30. Não quer dizer que encerrem às 7h30. Depois convido-os a ir ao bar. Há lá um pequeno nascido, só para vos dar um miminho, também nós só virem aqui e nos darem assim um bocadinho mais à vontade, mais um frente a frente, saber dizer algumas palavras entre si, e depois cada um, os que querem ver aqui a primeira parte, vem aqui, ou todos estão à vontade, e obrigado por tudo. Mais não vos posso dizer mais, é sempre um prazer ver-vos aqui, como também tenho o mesmo prazer de domingo estar convosco no nosso mesmo dia de aniversário, quer dizer, é dia 4, mas nós vamos sempre, uma quinta-feira, passamos sempre para o domingo seguinte, como vocês sabem. Muito obrigado, e obrigado por tudo. Obrigado por vossa atenção. Esta foi a fotografia que o Sr. Comandante Caldeira nos trouxe. Ficava na hora. 1951. Era o Comandante Caldeira. Parece o mesmo tipo de equipamento, parece. Acho que
no cimento. Onde é que ele está? Está ali ao pé do diretor, aí, olha. No cimento. 78, 79. É, não tem sempre nenhum. Vamos lá, já vai fazer Paulo. Mas eu estou lá em cima de um miúdo. Olha, lá em cima de um miúdo. Lá em cima de um Paulo, lá em cima. Era mais que era mandado nessa altura ao ruim da cimento. É o senhor Luís do Nascimento, na inauguração do São Gonçalo lá acima. E essa placa que está aí ao lado é que está lá Para agradecer ao mais dessa número que houvesse a oportunidade que o público me fez para apresentar esta informação com vocês, também porque a minha ideia não é estar a ensinar ninguém, desde logo, nem estar com uma abordagem demasiado pedagógica sobre aquilo que é os bombeiros ou não, porque, acima de tudo, quem fez parte desta casa, seja o pessoal de serviço, seja a direção, sabem muito mais disto do que eu. Eu tive uma contribuição muito baixa, apenas num mandato, em que a minha contribuição foi essencialmente ajudar na construção do museu, e pouco mais porque, efetivamente, não posso considerar sequer um aprendiz de bombeiro, nem de dirigente da Associação Humanitárias de Bombeiros, não sou. O que eu sou é, acima de tudo, um estudioso sobre aquilo que é Gouveia, e quando estamos a falar do passado das nossas terras, seja para que fim for, há uma coisa que é essencial. Dentro dessa essencialidade, Gouveia tem uma sorte tremenda porque tem associações, primeiro de tudo, centenárias, que ao mesmo tempo tiveram um acompanhamento por parte de uma série neste caso, órgãos de comunicação social, portanto, também temos sorte de ter jornais antiquíssimos que acompanharam esta vida associativa toda que foram criadas por instituições, como é o caso dos bombeiros voluntários. Atrevo-me mesmo a dizer que a Associação Humanitária, desde que foi fundada em 1904, teve essencialmente um papel na proteção da defesa da cidade e das pessoas, mas também um papel muito ativo naquilo que é a sociedade moviense. Até porque os bombeiros não têm um papel como têm as associações e instituições que fazem parte da nossa rica história associativa do Conselho, como o caso da Loja Folclórica, da Banda Filarmónica, ou do Desportivo, ou outras associações do género. Os bombeiros têm um lugar muito específico. Até porque a sua especificidade, proteger as pessoas e os seus bens, partiu do pressuposto de solidariedade. E esse pressuposto de solidariedade está também associado àquilo que é a história da nossa terra, essencialmente a história do século XIX, e com o nosso evento maior, no caso das festas de São Calvário. Até porque as festas de São Calvário impulsionaram o movimento, através da venda dos cabazes e daquelas coisas todas, para depois se constituir formalmente uma associação deste género. E isto, desde logo, diz-nos tudo aquilo que era a Gouveia dessa época, a Gouveia do fim do século XIX e do século XX, era uma terra que era fundamentalmente dividida entre dois tipos de pessoas, os industriais abastados e os antigos fidalgos, e depois tinham o povo trabalhador. Fossem os operários das fábricas, os comerciantes, uma série de pessoas, cada um deles tinha o seu propósito. E a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Gouveia foi uma das primeiras que conseguiu abolir desde logo esse fosso entre essas pessoas, porque sentimos a necessidade de interação entre elas, e normalmente os primeiros financiamentos e a organização de uma estrutura como esta, nomeadamente do serviço estatutário, cria alguma carga, portanto, académica, por assim dizer, até porque quem o fez eram pessoas que eram instruídas, nomeadamente os primeiros fundadores, que se contam entre industriais, entre comerciantes e outro tipo de pessoas, que ao fim e ao cabo precisavam do resto das pessoas para ajudar. Se houvessem pessoas que construíam uma associação, se essa associação não tem elementos, neste caso elementos ativos como é o caso do Corpo de Bombeiros, a associação não tinha validade. E isto é muito importante quando nós vamos compreender aquilo que faz nós, primeiro, que tem uma identidade cultural, essa identidade que está expressa neste tipo de associações e, ao mesmo tempo, ajuda-nos hoje em dia a, pelo menos, ficarmos motivados para continuar a valorizar este tipo de associação e, ao mesmo tempo, este tipo de união e comunhão entre pessoas de vários quadrantes da sociedade que se unem em torno de uma causa comum que é os bombeiros. Desta forma, e vocês sabem melhor que eu, que a história dos bombeiros é bastante atribulada, não é? O livro de Sr. Guerrinha pode ter as suas lacunas, mas essencialmente tem a história quase toda dos bombeiros voluntários de Gouveia, não a totalidade, mas uma boa parte dela, e ela ensina-nos muitas coisas, não sobre os bombeiros voluntários de Gouveia, mas ensina-nos muitas coisas essencialmente sobre Gouveia, porque nós não conhecemos Gouveia sem conhecermos instituições como os bombeiros. A forma como sucederam os primeiros incêndios e as primeiras formas de organização de combate ao incêndio é uma coisa, e vocês são bombeiros, sabem melhor que eu,
devia ser atroz. Ninguém andava com baldes de água de metal a apagar um incêndio urbano, mas essa era a realidade. Daí, até hoje, termos os equipamentos mais tecnologicamente evoluídos que é possível, foi um instante, não é? A vida passa a correr, e ela foi literalmente o crescimento, ou é a materialidade do crescimento de uma associação deste género, que passa de um grupo de pessoas que vai atacar um incêndio com um grupo de baldes para um grupo de pessoas que têm meios tecnológicos à sua disposição. E nesse caso, os meios tecnológicos, eles servem de nada se não tiverem pessoas que mexam neles. E ter uma ótima formação e ter pessoas competentes para fazer ou para utilizar estes recursos, acima de tudo, é não uma obrigatoriedade, mas é uma vocação. As pessoas vão sentindo, desde mais novas aos mais velhos, que acabam sempre por sentir, e neste caso seja pela via da fanfarra, até há muitas maneiras de ligar um grupo com menos. Isto é sintomático daquilo que é esta associação. Dentro desta relação, e há pouco estava o Comandante Soares a falar dos eventos que marcam a história desta associação, e melhor do que eu estar a falar deles, o Comandante Soares, quem está presente, pode aí sim falar do que aconteceu, o que é que se viveu e de forma que isso marcou de uma forma inglesa a história dos bombeiros voluntários do Aveiro. No caso, é um incêndio que depois vai levar então à construção da Capela de São Marçal, que o nosso amigo fez o favor de trazer uma pequena carta à mão que suponho que tenha sido lida. Essa história já é da construção Da capela. Portanto, e uma fotografia que acompanha. 79. Exatamente, que acompanha a fotografia com a inauguração, suponho que tem então o agradecimento no ano de 1981, referente então à tragédia que acontece no São Marçal, quais são as proporções, vocês melhor que eu saberão explicar, em 1978, e é este tipo de contributos, com este tipo de coisinhas. Exato, se fazem então a história da nossa corporação, podemos dizer assim, como moviência e como associado também, não faço parte. Pronto, e agradecer então que partilhassem um pouco como é que viveram esse dia, não é? Um dia marcante da nossa instituição, que levou depois ao fim e ao cabo à criação de um sítio, que é a Capela de São Marçal, que hoje em dia é utilizada por vários tipos de pessoas, nomeadamente caminhantes. Eu faço muitas caminhadas e acredito em muitos percursos. Um dos sítios que as pessoas gostam mais de visitar é o São Marçal, porque conseguimos localizar o tempo e depois ficar num sítio fantástico, meio que gosta até ao alto do Malhão, e nos ajudar a recuperar forças quem faz isto também, muitas vezes. Mas desafiavam então a partilhar o que se lembrava desse dia justamente com o Comandante Soares. Está bem? Vamos elucidar um pouco e depois já vamos continuar a falar sobre isso, se quiser. Força! Essa fotografia que eu trouxe é já de 79, portanto, o acidente foi em 78. Depois já deu ter vindo dos hospitais com o comandante que está na fotografia, com a direção, com o presidente da Câmara e com o presidente da Câmara Pode ir passando enquanto. foi decidido dar aquela casa de abrigo para fazer uma bebida para o São Marçal. Fomos descobrir que São Marçal que era o presidente dos bombeiros, coisa que não sabíamos. E então, quando foi a inauguração, é esta fotografia, tenho precisamente a lápide que está lá colocada, para não estar a pôr os nomes de todos aqueles que lá ficaram. Porque uns ficaram dentro da capela, os outros salvaram-se fora da capela, fugiram para o outro lado. E eu, faltava um, fui ver dele, fiquei lá eu, paciência. Eu não me queimei, eu torrei-me, porque eu caí na parte queimada, eu fugi para a parte queimada. E aí é que perdi os sentidos. E a minha sorte foi cair de bruços. Queimei as costas todas, mas a frente, felizmente. As mãos, com certeza, é o meu pensamento. Devo ter andado a rascalhar a ver onde estava. E claro, é que eram brasas e os dedos foram. Paciência, são ossos do ofício. Comandante Soares, se quer acrescentar alguma coisa? Após o acidente, depois deu queimado, o senhor foi. A história do incêndio, Foi eu que a nos história do incêndio da Mata da Câmara, de 78, penso que tem sido um pouco deturpada. Depois
às 3h30 da tarde ser quase de noite em Solim Cabeiro, tal era o incêndio. Eu também fiquei numa parte lá de uma ribeira que lá está durante muito tempo, e a certa altura, quando tivemos hipótese de sair, por casualidade vim dar onde é hoje a capela de São Marçal. E quando cheguei, estava José Saúde, estava o senhor, já morreu, faleceu, que era o sogro do Luís, o senhor Luís, que era dos Oreiros, António Pístola, o Teólogo e Polano, estava o... Não estava, não estava, já não estava. Estava um indivíduo de... Havia ali mais uns... E estavam a cantar, a chorar, ou seja, estavam completamente fora do que estava. E eu quando cheguei, mas vocês estão-se a rir, isto não está para risadas, estamos aqui metidos no molho de brócolis. Está ali o Henrique, está todo queimado. E ele estava já dentro da capela, lá que hoje é a capela. Entretanto, eu mais um dos que agora também não veio à ideia, tentámos ir por isso. Aquilo ardia por todo lado, entretanto levantou-se um vendaval e começou a cair umas pingas de água, que levantava o vento, levantava aquela cinza toda, e corremos, até a certa altura encontramos 2 carros, mas também estavam no meio do fogo. Estava um que era de Lagás da Beira e o outro que era de Gouveia, um jipe, que estava com o Jorge Cebola. E eu disse-lhe assim ao Jorge, o de Lagás da Beira estava sentado dentro do carro, encostado ao volante, acho que estava amnésico, já nem falava, nem dizia nada, não tinha nada, mas estava completamente fora. Eu disse ao Jorge, temos que arranjar maneira de ir buscar o chefe, que está ali queimado. O jipe tinha um saco de areia lá dentro para fazer peso à altura no carro. E pronto, e conseguiu-se lá ir. Entretanto, eu vi a rádio, dei uma informação que tínhamos uma pessoa queimada e lembro-me, penso que foi o Sr. António Pinto, que na central recebeu, falou comigo. Na central, mandei a viatura para fazer. Entretanto, Foi o Cebola que nos trouxe no carro. foi socorrido e veio para ser transportado. O Uriel Menezes mais o Gerolino já tinham caído, já tinham sido o Gerolino, José Cabral Luís, já tinham sido tirados, o resto do pessoal depois também veio. E no dia a seguir, quando viemos embora, portanto, o local estava onde hoje é a capela, a porta era de madeira, estava intacta, não tinha rigorosamente nada. E viemos embora e pronto, depois é toda esta confusão, fomos ao hospital, limpar as olhos. No dia a seguir, formamos um grupo para ir à procura de material que tinha ficado. Deixou-se tudo, não é? E quando lá chegámos, a porta tinha ardido. Quando íamos embora, a porta não tinha nada, estava intacta. Já estava a arder no telhado. A porta estava intacta. E daí veio a coisa de se depois fazer tipo a capela. A história é um pouco essa. Tenho 2 curiosidades. O incêndio foi em outubro, certo? O incêndio da Mata da Caraveça, o incêndio foi em outubro. Sim. E começou onde e acabou onde? O incêndio veio deste lado daqui. Ceia? Veio do lado aqui da zona da zona de Eu antes de por este incêndio, nós fomos chamados ao meio-dia para o incêndio, mas não era para este, era para o pé do Casão, lá Do Malhão. Mas Foi cá atrás. Do Malhão. nós, Foi cá atrás da nossa nós quando lá chegámos, já não conseguimos cortá-lo para aqui. O problema foi quando ele desceu, assim que ele começou a subir, Pois. já não houve salvação. Foi assim que ele subiu, o incêndio ganhou tamanha velocidade que nunca mais. E depois Nós já não lemos. estamos a falar de uma floresta
floresta que na altura era uma floresta virgem. Era. Não é? Aquilo assim que agarrou com o vendaval que estava, aquilo correu quilómetros em pouco tempo. Então, mas começou onde? O incêndio veio da zona do Baixo da do zona Monteiro. Do Mondego? Mas do nosso lado. Subiu esse monte todo. Do nosso lado. Sim. E eu chamei até os de manteigas de lá, porque começou na parte de manteiga. Ok. E os de manteigas era tanto fumo que não conseguiram ver-nos e vieram ter aqui a Gouveia e nós ficámos lá naquele incêndio. Às 5 da tarde, o Bernardo Rolo, que estava a substituir o comandante que estava em férias, ordem para o pessoal que estava lá acima vir para a mata da Câmara. Pronto. Tínhamos apenas um jipe sem água. Essa era a minha questão. Se tivéssemos um jipe com água, nada disso teria de ser feito. A nível Isso é igual. E viemos para ali. Ali foi organizado uma coluna de 8 jipes, Lembram-se quais eram? comandados pelo dono da mata, que era o Mateiro, portanto, que ia na nossa frente. O incêndio, quando ele chegou a aproximar de nós, ordem de fuga, mas 8 carros a fazer a manobra para fugirem, Já no meio do monte, não é? atrapalhavam-se. E eu, então o bombeiro de Cardenal do Sal foi precisamente Carregaram, foi Lagás da Beira e Mangual. Foi. Ficaram, e também lá ficaram. E um rapaz de Manual ficou lá também na Ao cabeça. pé de você. Ao pé de nós. Um Isto rapaz é- de Manual. Então, os Tem veículos, lá uma carta escrita por ele. os veículos é que nós tínhamos lá também. Nesse corpo de bombeiros, veículos. Até essa data, o que é que tínhamos? PS5. Os ladrões. Porque o vento era um vento ciclónico. Onde Roberto O fogo voou. Ah, O fogo voou de um lado para o outro. Durante uma questão, Sim. E aí, eu lembro-me, ainda não era primeira, lembro-me quando apagaram um incêndio ali ao pé do Rebelo, o GMC, eu andei lá ajudar. Eu ainda não era bombeiro, fui com o GMC. Quando o GMC, ela foi para só uma questão, só mais uma questão. Qual era o equipamento que vocês tinham na altura? O que é que usavam? Casas ligadas com as portas de borracha e viagem. E também as pequenas dos mais a farda era de trilete. Quem tem a farda em casa, a farda não ardeu. Passou, Tenho a farda, encolheu, mas tenho a farda em casa. Essa farda. Essa farda do Não se destruía. Devia tenho ser em a casa farda completa, só não tenho de dar. Eu ia dizer que ela tivesse a farda cinzenta. Eu sou bombeiro nesta casa há cerca de 3 anos. O segundo ano que eu estava aqui, já ouvi histórias da Capela de São Marçal. E aquilo que eu estou a ver agora aqui dá mais força àquilo que eu pensava. Num verão, proporcionei um patrulhamento e fomos visitados, porque eu nunca tinha lá ido, na Capela de São Marçal. E fico triste, depois de ouvir o chefe Leão, o chefe Henrique e o comandante Soares estarem a falar aquilo que estão a falar, e eu chegar lá em cima com 5 km daqui de Gouveia que me ensinaram para mim, que eu não sabia onde era, e tivemos que andar a arrancar as eras da porta porque nem sequer a capela subia. Ou seja, isto é um símbolo desta associação que, na minha perspectiva, deveria ser mais preservado. O sentimento de convivência para com o sítio em si faz do sítio a pertença do Estado. Ou seja, de todos. Não, é? Não digo o Estado do Governo. Não é? O Estado Mas é não somos foi o nós. governo que lá ficou, foram os Certo, pessoal. mas não falo do governo, falo do Estado. O Estado somos nós, um conjunto de pessoas. E este conjunto de pessoas que está aqui, que muitos bombeiros, outros não são bombeiros, têm essa responsabilidade, que muitas vezes é depositada numa Câmara Municipal via a sociedade que nós vivemos, não é? Efeito democrático. Depois há pessoas que podem ser tomadas dentro daquilo que é a gestão de um espaço destes, que tem um valor muito superior a, por exemplo, à Casa da Torre, e a Casa da Torre é um monumento nacional que está classificado por lei, ou seja, é intocável. E este tem muito mais valor para as pessoas de Gouveia do que a Casa da Torre, porque este é uma coisa que as pessoas se lembram, estão cá, estão vivos, sabem contar essa história, e o sítio está lá. E essa emoção que está associada a esse património, primeiro de tudo, cria uma coisa que é muito importante na forma como nós depois trabalhamos estes aspectos, que é o espírito do lugar. E este lugar ainda não é um espírito, porque as pessoas não gastam para contar a história.
E isso pode ajudar a densificar as propostas para se melhorar os espaços. E eles deviam ser tratados com esta premissa. Ou seja, a ideia que nós temos assente em nós de que este sítio é importante porque conta uma história de pessoas que lá ficaram, que tiveram lá dificuldades, que a superaram e que, hoje em dia, produziram este património que nós podemos usar como reforço da nossa identidade, mas também como um traço de memória. Pois, eu tive o prazer de participar na caminhada das fábricas, consigo. Qual delas? De São Paulo. Sim. Onde eu tive contenção àquilo que vocês colocou e agora estavam a dizer que é uma das prioridades que... Não, eu estou a dizer isso, eu estou a dizer que devia ser uma prioridade. Deveria ser uma prioridade, mas devia ser uma prioridade de quem? Na minha perspectiva era uma prioridade dos bombeiros, porque aqui não serviu os bombeiros, não serviu a população, serviu os bombeiros. Os bombeiros servem a população. Quando entrei para os bombeiros, ensinaram: serve os bombeiros, tu sirvas dos bombeiros. Portanto, se aquilo foi uma questão que serviu os bombeiros, nós é que devemos cuidar dela. Ok, poderemos ter o apoio do município, da junta de freguesia, exatamente. Mas, Em termos de propriedade, se nós queremos servir a população, temos que manter os veículos operacionais. Quem é que o faz? Somos nós. Se nós queremos relembrar a história, temos que manter o museu operacional. Quem é que o faz? Somos nós. E quando digo nós, bombeiros com e sem fardo. Quem é que tem que manter a preservação daquele espaço? lá está o que eu lhe disse. Deveria ser uma prioridade. Até porque já foi dito aqui e bem, eu não queria dizer, mas se o Pinto fez o favor, propriedade de alguém. Basicamente, é que nós antigamente, todos os aniversários, íamos lá, limpávamos, pintávamos. Lance o desafio, como já fazem outras freguesias, com sítios mais pequenos. Se um dia quiserem fazer uma caminhada, começamos ali pelo sítio, interpretamos aqui, damos ali uma ajuda todos ao fim do dia. Entre o incêndio de 78 e o incêndio de 2017, consegue estabelecer um paralelismo? O incêndio de 2017 é um incêndio que não tem... Você ainda era comandante, não é complicado, porque é um incêndio que tem uma velocidade muito maior derivada a ver os combustíveis finos, e o incêndio percorre quilómetros muito mais rapidamente. Em 2000, e aquele, em 78, o incêndio passou a ser enorme porque a floresta era uma floresta virgem. Ou seja, o que a fez andar muito depressa foi na altura também haver um vento ciclónico naquela altura. E começou a haver quase que era um incêndio de copas. Aquilo também foi a uma velocidade enorme. O 17 é um incêndio que tem vários fatores. Não? Mas o desafio que eu lançava era que, numa próxima oportunidade, acho que ficava bem falarmos com as outras corporações que estiveram cá também nesse dia, convidá-las. Nem a relação disso, esquece. Mas era uma boa forma de começar As nossas sim, agora tudo que era o Blacas, era o Tarife, Não, mas estou a falar que falou-se ali em quarto de corporações que foram na tal coluna de 8 ou 6 carros, não foi? mas isso de 78. Do 78. Você está a falar Não, do 78, porque eles estavam a falar que foi Lagares, E Mangol. Carregal e Mangol. Lá em cima ficou Mangol e Lagares. Fazerem um contato com essas corporações, perguntar se ainda está alguém que estivesse envolvido no evento Quando houve aqui e fazia-se aqui uma pequena homenagem a Humberto. Quando houve aqui o concurso das apresentadas, o comandante de Bangualde, o Dr. Silvio, chamou-me a mim para lhe entregar o prémio e disse-lhe: "Eu quero vos lá acima." E ele disse-me: "Se conheçam muito bem, porque eu também lá estive." Está a ver? Naquela altura, há 3 anos, era o comandante de Bangualde. Estávamos a dizer que isto era uma conversa interessante, porque é um contexto transversal a todos. E podemos criar uma cadência dessas conversas também para vos trazer cá, para darem conhecimento destas gerações mais novas, porque a passagem de conhecimentos e destas experiências é super importante. Ficou aqui bem patente a diferença que nos separa desde 78 até os dias de hoje, em tudo, em veículos, em equipamentos. Também é importante para percebermos que isto não cai do céu e que o caminho faz caminhando. E hoje temos tudo.
Antigamente, se calhar, tinha uma vantagem em relação a nós, tinham muito mais pessoas, porque a sociedade, assim, a sociedade estava carregada de pessoas jovens e hoje não temos, e são escassos. Mas pronto, é o que é. E hoje temos tudo e temos poucas pessoas. Temos que andar com os pernas todos. Os mais velhos, Fernando Soares, Fernando Caldeira, os Martins Mesquina Castelo, Chapéu, e o senhor Moraes, além dos meus rapazes. Agradecemos esse bocadinho que tiveram aqui, está bem? E agora vamos ali. Sr. Moraes, diga-me. Falou-se realmente, no antigamente, a questão dos incêndios, quando ficou o amigo, na altura que fazia parte da direção. Mas não se falou de uma pessoa, não foi preciso de incêndios para morrer. Nós chamávamos o Gouveia, e morreu entalado. Aqui embaixo. É só para não esquecer depois. Sim, sim. Claro. Isso leva-nos a outras conversas também. Infelizmente, essas tragédias aconteceram. Não é? Aconteceram aqui, vão acontecendo com os carros que andam na estrada. Portanto, é um risco associado à atividade. Não é? Era escusado isto ter acontecido, mas aconteceu. Ninguém fez de propósito, certamente. É isto. Não sei se alguém mais quer tocar alguma questão. O Sr. Vice-Presidente estava-nos a convidar para um lanchinho e vamos lá tratar dele, está bem?